Começa agora na Guia FM, falando do Evangelho. Fé, oração e a palavra do Senhor. Apresentação do pastor Caio César, da Igreja em Família Nova Aliança de Pombal. Falando do Evangelho, levando você a conhecer o Senhor e os seus ensinamentos. Muito boa tarde a todos, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pastor Caio, estamos aqui juntos na Rádio Guia 91.5 FM da cidade de Pombal, a maior rádio evangélica do Brasil, iniciando agora o programa falando do Evangelho, falando da palavra de Deus, falando desse Deus que Ele é maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa para você, querido ouvinte, querido amigo, você que me ouve nesse momento. Deus não veio para aqueles que se acham perfeitos. Jesus Cristo não veio para aquelas pessoas que elas se acham perfeitas demais. Pelo contrário, o próprio Jesus Cristo disse que aqueles que se acham que estão bons demais, ou seja, que não acham que estão doentes, eles não precisam de médico. Os que precisam de médico são aqueles que sabem que estão doentes. Jesus Cristo veio de fato e verdade para esta pessoa que está perdida. Jesus Cristo ele veio, minha irmã e minha irmã, de fato e de verdade para esta pessoa que ela já pecou demais, que ela já errou demais e que não vê uma solução na sua vida. Jesus Cristo veio para esta pessoa e se você é essa pessoa, Jesus Cristo ele veio para você. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa tarde, no nosso programa, falando do Evangelho, começando agora às 16 horas e vamos até às 16h30, falando do Evangelho, falando de Deus, falando do amor tremendo desse nosso Deus, que é um Deus que a cada dia mais ele nos surpreende. Antes, eu quero só deixar aqui uns recados para vocês que me ouvem, você aqui da cidade de Pombal. Quero chamar a sua atenção para esse domingo, às 8 horas da manhã. Neste domingo, às 8 horas da manhã, nós iremos estar comemorando aqui na igreja a qual faço parte, a igreja a qual eu pastoreio. Nós estaremos comemorando 4 anos deste ministério abençoado por Deus. Na oportunidade estará conosco o pastor Murilo Gouveia, da cidade da capital de João Pessoa, estará trazendo uma palavra de Deus. Também estará conosco o ministro de louvor Claudemir, da cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Eles estarão conosco, se Deus quiser, nesse domingo, pregando, louvando, adorando ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, que é o nosso Deus, que é o Deus poderoso, o Deus soberano, Deus que pode todas as coisas. E aqui fica o convite para você, meu amigo, minha amiga, você que me escuta, você que me ouve, para nesse domingo, às 8 horas da manhã, será o único culto, às 8 horas da manhã. Esse culto a Deus, esta celebração pelos 4 anos desse ministério que já existe aqui na cidade de Pombal, também existe na cidade de Catolé do Rocha, e em breve, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, iremos também estar abrindo este ministério em mais igrejas, para falar do Evangelho. Não para anunciar placa de igreja, não para anunciar a denominação, mas para falar de Cristo, para falar de Jesus. Pois é disso que os homens precisam, de Cristo, da cruz de Cristo, a cada dia mais. Da cruz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na sua vida, em nome de Jesus. Então fica aqui o meu convite para você, você que me ouve, você se sinta convidado pelo pastor Caio, a estar conosco nesse domingo. O endereço é fácil, vocês que já são nossos ouvintes fiéis, todo sábado às 16 horas. O endereço é fácil. Avenida Professor Newton Seixas, ao lado da rodoviária aqui na cidade de Pombal. Igreja Nova Aliança, Igreja em Família Nova Aliança. Eu conto com a sua presença nesse domingo, amanhã, às 8 horas da manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito pertinente. Eu já dei uma pequena introdução aí no começo. Eu quero falar hoje sobre um tema muito pertinente. Eu quero falar hoje sobre um tema que ele é, de fato, muito interessante
Para mim e para você, que somos pessoas que queremos aprender com Deus, queremos aprender com a palavra de Deus, e também e principalmente para você que tem um entendimento errado acerca de quem Deus é, às vezes um entendimento errado criado até pela religião, criado até pela falsa religião, pela falsa religiosidade que muitas pessoas professam e vivem nas suas vidas cotidianas. Às vezes você vê uma pessoa que se diz ser alguém religioso, vivendo de uma maneira totalmente contrária àquilo que Cristo viveu, e você não tem exemplos na sua vida de pessoas que de fato e verdade são pessoas cristãs, e você pensa que Deus ele é como aquela pessoa, você pensa que Jesus Cristo ele é como aquela pessoa. Não cometa isso. Se você quiser saber como Deus é, se você quiser saber como Cristo é, tudo isso você encontra na palavra de Deus, no Evangelho. E é justamente deste Evangelho que nós vamos falar. Já falamos algumas semanas atrás sobre Naamã. Na semana passada falamos sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua conversão. E hoje nós vamos falar, meus queridos irmãos, acerca de uma mulher. A Bíblia não dá nome a esta mulher, mas diz que era uma mulher samaritana. Uma mulher que residia ali na cidade de Samaria. E essa mulher, ela tinha uma vida de muito pecado, mas muito pecado mesmo. Essa mulher fazia coisas horríveis que desagradavam a Deus. E o que foi que Deus fez com essa mulher? O que foi que o próprio Deus, o Deus encarnado, fez com essa mulher? Foi até ela, teve um encontro com ela, se revelou para ela quem ele era. E a vida daquela mulher foi transformada por Deus. Esta palavra, esta passagem bíblica se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. E vamos à nossa leitura em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando o Senhor, no caso aqui o Senhor é Jesus, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Veja, eu vou fazendo a leitura e dando algumas breves explicações para você, meu amigo que nos ouve através das ondas sonoras da Rádio Guia de Pombal, a maior rádio evangélica do Brasil. Veja bem, Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de João que era necessário que Jesus Cristo ele passasse por Samaria, pela cidade de Samaria. Por que era necessário? Porque naquele lugar, Jesus Cristo ele tinha um encontro, vamos dizer assim, que um encontro marcado com uma pessoa, um encontro que só ele sabia. Jesus Cristo ia ali se encontrar com uma pessoa. Mas é importante a gente frisar o seguinte, a passagem bíblica da mulher samaritana, ela está relatada na palavra de Deus para apontar para Cristo, para apontar para a água viva, para apontar e nos mostrar a salvação que há em Jesus. E depois, claro, a vida da mulher, a transformação que houve na vida desta mulher, tudo aquilo que envolve a mulher em si. É importante falar isso porque existem muitas pessoas hoje, principalmente no meio evangélico brasileiro, e eles são o inverso do que a palavra de Deus ensina. Como assim, pastor? Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Aponta para Jesus, para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Jesus. Só que hoje os homens fazem músicas para si, os cantores gospel fazem músicas para si, pastores pregam palavras que não falam de Deus, mas falam do homem, daquilo que o homem faz, cultos para o homem, tudo é para o homem. Só que na palavra de Deus, tudo é primeiramente sobre Cristo, sobre Deus, sobre a glória de Deus, sobre a manifestação de Deus. Então esta passagem, o ponto principal dela, eu creio que é esse. Que Jesus Cristo é a água da vida, aquele que Deus enviou para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. Este é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele a quem o Deus Todo-Poderoso enviou para nos salvar. Este é Jesus e tudo é sobre ele.
Meu irmão, essa sua vida ela vai passar. Essa sua vida ela vai acabar. Jesus Cristo disse: o meu reino, ele não é desse mundo. E às vezes nós passamos a vida inteira morrendo e lutando pelas coisas desse mundo. E quando morrer, não vamos levar nada. E quando partir, nós não vamos levar absolutamente nada. E por isso que nós é por isso que nós temos que focar em Deus, no reino de Deus, no reino espiritual, no céu. Ao invés de focarmos nas coisas daqui. Se não tivermos sabedoria, as coisas desse mundo, vamos nos afastar de Deus. Os cuidados desse mundo, os cuidados desta vida, vamos afastar da pessoa de Cristo de Nazaré. Não permita que isso aconteça na sua vida. Então tudo é sobre Jesus. Esta parábola é sobre Cristo. O ponto principal é Jesus. Versículo 5, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos lá, irmãos. A hora sexta aqui provavelmente está se referindo ao meio-dia, ok? E para você que me ouve aqui da cidade de Pombal, talvez você vai entender. E o sol, talvez não, você vai entender. O sol do meio-dia é o pior que tem. Você, o pessoal quando tem para resolver as coisas aqui no Nordeste, no interior, ou vai de manhã cedo, ou vai quando está já anoitecendo. Não, eu vou no centro, ou vou de manhã cedo, ou vou quando estiver anoitecendo. Porque você sabe que depois de 10 horas da manhã, depois ali de meio-dia, o sol ele é absolutamente quente, né? De certa forma até insuportável, dependendo da região que você está, dependendo do que você vai. E é claro que essa mulher ela tinha ido a pé pegar água. Mas por quê? A escolha, meus irmãos, dessa mulher de pegar a água nesse horário. Veja, estamos falando de uma região praticamente desértica. E era ali o lugar onde aquela mulher estava. Israel até hoje é praticamente uma região desértica, com muito avanço aí da ciência. Graças a Deus por isso tem melhorado muitas coisas, mas ainda assim está situado num lugar praticamente deserto, com pouco acesso à água. E aquela mulher ela foi ao meio-dia tirar água para beber. Por quê? Por causa do pecado. Aquela mulher, ela foi neste horário, a hora sexta, ao meio-dia, pegar esta água por causa do pecado. Mais na frente você vai ver qual era o pecado desta mulher. Mas ela fez isso por causa do pecado. Por quê? Você conhece a história de quando Adão e Eva, eles pecaram? A palavra do Senhor disse que quando Adão e Eva pecaram, foi o que eles fizeram. Exatamente, eles se esconderam de Deus. Eles ficaram ali envergonhados de Deus, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele traz vergonha para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. O pecado, ele nos traz vergonha, ele nos traz vamos dizer que esta timidez, ele nos humilha. É isso que o pecado faz. E o pecado desta mulher, eu falava para os irmãos da nossa igreja que ainda hoje o pecado dessa mulher seria visto como um escândalo, mesmo diante de todas as aberrações que a gente vê hoje, de pessoas que dizem que são um casal de 3 pessoas, um casal, não posso nem chamar de casal, mas vamos lá, casal de 4 pessoas, casal de 5 pessoas. Mesmo diante dessas aberrações que nós vemos hoje, ainda assim o pecado desta mulher não seria bem visto, porque tem pecado que é bem visto pela sociedade. Mas o pecado dessa mulher, ainda assim, por boa parte da sociedade, não seria bem visto. Imagina nesse tempo. Estamos falando aqui de cerca de 2000 anos atrás. Uma região conservadora, um povo conservador, uma cultura muito mais conservadora. Qual será que era o pecado dessa mulher? Fica até o final que eu vou já falar.
Daqui a pouco nós vamos ler aqui na palavra de Deus qual era o pecado desta mulher. E esta mulher, ela ia de propósito àquele poço ao meio-dia, porque ela sabia que ao meio-dia ela tinha muita pouca chance de encontrar alguém naquele poço. As mulheres, elas não iam normalmente esse horário tirar água. Ou elas iriam de manhã cedo, ou elas iriam à tarde. Essa era a cultura daquele povo. Ou de manhã cedo ou à tarde. Para, claro, se desviar, né? Para evitar, melhor dizendo, o sol. E por causa do pecado desta mulher, ela era uma mulher que vivia envergonhada. Aquela mulher não queria ser vista por ninguém, aquela mulher não queria falar com ninguém. Era uma vida totalmente, uma vida de vergonha, uma vida de pecado, porque é isso que o pecado faz com o ser humano. O pecado, meus irmãos, ele é o principal problema do ser humano. O pecado, a ira de Deus, a justiça de Deus, é o principal problema do ser humano. Não é o diabo, é o pecado. O principal problema não é o diabo, é o pecado. É a nossa quebra da lei de Deus, é a nossa quebra daquilo que Deus disse que é bom. E quando nós quebramos essa lei, quando nós pecamos, já nascemos no pecado, nós estamos trazendo aí maldição para a nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus de Nazaré. E essa mulher envergonhada. E assim como essa mulher, existem hoje também muitas pessoas que são e que estão envergonhadas. Pessoas que cometeram pecados horríveis e andam envergonhados. Eu já preguei em vários lugares, inclusive em presídios. Eu já preguei em presídios, já preguei em centros de reabilitações, vários centros de reabilitação. E o que eu tenho para dizer para você é que não importa qual for o seu pecado, qual for o seu erro, se você se arrepender e você não praticar mais este pecado, Jesus Cristo, ele salva você. Jesus Cristo, ele dá uma nova vida a você. Qual foi o pecado que você cometeu? Qual foi o erro que você cometeu? E talvez possa estar deixando você envergonhado, como essa mulher estava envergonhada. Não queria ser visto com ninguém. Às vezes você não quer ser mais visto pela sua família, pela sua casa, porque o que você cometeu foi algo tão feio, tão horrível. Mas Jesus Cristo, ele vem até você nessa tarde. Mas Jesus Cristo, ele vem até você nesse momento. Para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Para fazer aquilo que só ele pode fazer. Talvez você olhe para você e diga, mas eu não mereço. Exatamente. Você não merece. Eu não mereço perdão. Mas o Senhor ainda assim nos perdoou. Isso é graça. Nós não merecíamos ser perdoados, nós não merecíamos ser amados. Nós não somos somente perdoados. Nós somos amados por esse Deus. E ainda assim, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos faz seus filhos. Ele nos faz parte do seu reino. Ele nos leva para morar com Ele. Tudo isso é graça de Deus. Não é merecimento. Não é merecimento, é graça. A salvação é uma graça de Deus. O perdão de pecados é uma graça de Deus. Através de Cristo, através de Jesus. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça de Deus em nossa vida, irmão. Não pense, você jamais pense assim, que você errou demais, que você pecou demais, que não há mais perdão, porque há perdão sim. Para aqueles que se arrependem, há perdão. Para aqueles que de fato e de verdade entregam a sua vida a Cristo, há perdão. Mas não há perdão para aqueles que não entregam. Não há perdão para aqueles que não creem. Não há perdão para aqueles que não creem no Filho de Deus. Pelo contrário, há condenação. Continuando aqui, versículo 7 agora. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva poderia estar querendo dizer água corrente, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos como essa mulher, meus irmãos. Nós estamos morrendo por um pouquinho de água. Nós estamos morrendo por um carro, por uma casa. Nós estamos morrendo por um relacionamento, por dinheiro, por fama, por poder. Quando Jesus Cristo tem tudo muito mais para nos oferecer. Nós estamos se afundando no pecado, vivendo uma vida que não agrada a Deus, pensando que estamos conseguindo, conquistando alguma coisa com isso, vendo vantagem nisso. Mas o Senhor diz que Ele tem uma água que se alguém beber da água dele, nunca mais terá sede. Quantos que estão ouvindo nesse momento, que tem sede, mas não sede de água, mas uma sede espiritual. Quantas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, você que está me ouvindo nesse momento, que você diz que você sente que algo falta em você, você não vê mais sentido nas coisas desse mundo, não existe mais nada nesse mundo que agrade você. Você tem uma boa casa, um bom casamento, bons filhos, um bom emprego, mas você diz, eu não sei o que é que falta. Eu quero acabar com a minha vida, eu quero dar cabo da minha vida, eu não sei o que fazer. Falta esta água. E se você beber dela, se você simplesmente provar desta água, você nunca mais vai querer nenhuma outra água na sua vida. E esta água é o perdão, é a salvação, é a purificação dos pecados que só Jesus pode dar. Ele diz, mulher, se você beber desta água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. O Senhor oferece descanso, o Senhor oferece refrigério, o Senhor oferece uma nova vida, paz. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, eu pergunto para você, você quer essa água? Você quer mudar de vida? Você quer pegar esta cachaça que está na sua mão e quebrar nesse momento? Você quer pegar esse cigarro que está na sua boca e jogar fora, lançar fora nesse momento? Você quer nesse momento parar de adulterar, de trair o seu esposo, a sua esposa, e você diz, eu estou arrependido. Jesus Cristo vem até o seu encontro nessa tarde para lhe dar perdão, para lhe dar salvação, para lhe dar uma nova vida. Se você crê no evangelho dele. Se você crê que só ele pode fazer. Vamos aqui correr contra o tempo. Nosso tempo é curto, vamos lá. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Essa mulher era uma pessoa totalmente triste, amargurada, ressentida, uma coitada, por causa do pecado. Uma desgraçada, por causa do pecado. E Jesus Cristo vai até ela. O Senhor vai até a pior pessoa que existia naquela cidade. E o Senhor se revela para ela. Quantos doutores existiam naquela cidade? Quantos ricos existiam naquela cidade? O Senhor vai até a pior. Ainda assim hoje é desta forma. O Senhor vai até aquele que a família não dá mais nada por ele. O
O Senhor vai até aquele que a esposa desistiu dele, os filhos desistiram. E o Senhor dá nova vida. E o Senhor lava, e o Senhor purifica, e o Senhor salva. Porque Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele quer. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, esse era o pecado desta mulher. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque você teve 5. E o que agora tem não é seu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Veja, irmãos, esta mulher, ela tinha tido 5 maridos. E agora ela estava com outro marido, que mesmo assim não era esposo dela. Adúltera. Talvez você pense, pastor, que pecado. Mas nós também pecamos. Nós também erramos. Eu e você, nós também falhamos, meu irmão e minha irmã. E o que nós temos que fazer, e o que nós podemos fazer, é somente correr para Jesus. É somente, de fato e de verdade, entregarmos a nossa vida a Deus. Entregarmos a nossa vida a este Deus que é poderoso, maravilhoso e tremendo. Esta foi a palavra de hoje. O nosso tempo ele passa muito rápido. Ainda mais quando nós estamos falando da palavra de Deus. O tempo passa muito rápido. Então, resumindo, a mensagem que eu quero trazer hoje, o Evangelho, falando do Evangelho de hoje, é para dizer isso para você. Que Jesus Cristo ele é a fonte da vida. A fonte de água da vida. Nós só conseguimos matar a nossa sede nele. E que não importa o quanto você pecou, não importa o quanto você errou, não importa quantas coisas erradas você fez. Você pode achar perdão na cruz de Cristo nessa tarde. Você pode achar perdão em Jesus Cristo nessa tarde. Creia no Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero convidar você para fazermos uma rápida e breve oração, entregarmos a nossa vida a Deus. Oremos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, oramos. Primeiramente, agradecemos ao Senhor por esse espaço de poder pregar a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por poder ser usados por Ti, Senhor, mesmo falhos, mesmo errantes. O Senhor ainda assim nos usa através da Tua misericórdia para levarmos a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor por cada pessoa que ouviu, por cada pessoa que foi alcançada, para cada pessoa que vai ver depois esta gravação. Eu tão somente peço ao Senhor que esta palavra que foi pregada, esta ministração, essa exposição, ela venha estar no coração desta pessoa e venha dar frutos. Que esta pessoa de fato e verdade venha crer em Ti. Que esta pessoa de fato e verdade ela venha crer na Tua palavra, ela venha crer no Teu Evangelho. Que o Senhor faça em nossa vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor faça em nossa vida aquilo que só a Tua santa presença pode fazer. Pois cada pessoa que aqui ouviu esta palavra é alguém que necessita do Senhor, que necessita da Tua presença. A nossa vida nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Temos um encontro marcado, próximo sábado, às 16 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.